Olá, seja bem-vindo ao Fórum. A ortografia da língua portuguesa é regida por um conjunto de normas oficiais sob a forma de acordos ortográficos. A língua portuguesa está presente na Constituição, no artigo 13, como símbolo cultural do Brasil. A Constituição prevê alguma regra para alterações do idioma? O que é um acordo ortográfico? Como ele está inserido na legislação brasileira? Essa é a discussão do Fórum de hoje, que recebe aqui no estúdio para conversar a respeito desse assunto o advogado especialista em língua portuguesa, Carlos André Pereira Nunes, a doutora em Linguística e membro da Associação Brasileira de Linguística, Estela Maris Bortoni, e o professor de Língua Portuguesa e presidente do Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, Hernani Pimentel. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. Depois do inglês e do espanhol, o português é a língua ocidental mais falada no mundo. Vamos comprar feijão, gente, tá baratinho. Mais de 200 milhões de pessoas usam o idioma. 8 países têm o português como língua oficial: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Esses países resolveram estreitar os laços em 1996, com a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que busca uma maior integração dos territórios lusófonos. Um dos principais esforços nesse sentido tem sido a unificação da língua, já que existe muita variação linguística de país para país. No cenário internacional, os países de língua portuguesa sentem as mesmas dificuldades, por isso, resolveram entrar em um acordo para o uso das mesmas regras ortográficas. Em 2008, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto que estabelece o acordo ortográfico. Desde 2009, algumas palavras sofreram alterações para que a grafia siga o mesmo padrão nos 8 países. A vigência obrigatória estava prevista para o início de 2013, mas foi adiada para 2016. Bem, eu vou começar com a professora Estela Maris. Professora Estela, muito obrigado por estar aqui no Fórum. Realmente esse adiamento se faz necessário? Eu acredito que não fosse necessário o adiamento. O acordo já havia sido bastante discutido no âmbito da CPLP, como nós acabamos de ver na reportagem. Já havia todo um esforço por parte do governo e principalmente da sociedade brasileira, no sentido de se adaptar às mudanças que não são de grande monta, mas as nossas editoras, a própria burocracia estatal, todos que fazem uso de maneira pública da língua escrita, fizeram um esforço no Brasil no sentido de pôr em prática o que tinha sido consertado, conveniado desde 1990. Então, na minha opinião, não fazia sentido o adiamento. Deveríamos ter ido em frente com os prazos previstos no próprio corpo do acordo. Mas já que teremos esse tempo, até 2016, poderíamos utilizar para repensarmos algumas regras que estão gerando polêmica, que por acaso não tenham agradado a todos? Eu imagino que não seja uma situação muito difícil encontrar alguém que tenha uma sugestão diferente para as regras que virão, né? Bom, eu discordo da professora Estela e, aliás, eu sou um dos responsáveis pelo adiamento, porque a gente criou um movimento via internet e eu dei muitas palestras sobre os problemas do acordo. E a verdade é tão clara que em cada 100 pessoas que participam da palestra, 98 assinam um manifesto pela simplificação. Por quê? Existem muitas regras que são ilógicas, muitas colocações ilógicas. No século passado, no período de 1900 até o final, houve 9 mudanças ortográficas. Todas, quer dizer, dá uma média de 10, uma a cada 10 anos.
todas superficiais e todas sem lógica. Por exemplo, criam-se regras, essas regras foram criadas em 1975, com o pensamento na educação do século passado, que era a memorização, decorar regras e exceções. Uhum. Esse acordo foi assinado em 1990 com essas regras da memorização. E hoje a educação não quer mais memorização, ela quer entendimento, lógica, raciocínio. E você não consegue ensinar para um aluno por que guarda-chuva tem hífen, né, e passatempo não tem. Por que um indivíduo, por exemplo, a expressão pé de chinelo tem hífen, né? Aliás, pé de meia tem hífen e pé de chinelo não tem? Quando é que se usa o X e o CH? Não existem regras para definir isso. Então, todos nós, inclusive os que estamos aqui, não sabemos como usar um X e um CH. A simplificação é que deveria ser perseguida numa busca por uma nova escrita? Não. Primeiro, o que eu acho é que a gente tem que simplificar algumas coisas, né? Por exemplo, o hífen. Nós temos 22 regras para o uso do hífen e ninguém as sabe usar. Se no acordo antigo ninguém sabia usar o hífen, hoje continua não sabendo. Já existem propostas para apenas 2 regras, em vez de 22, ter 2. E já está havendo debate na internet para se acabar com o uso do hífen. Não precisa ter hífen, né? Então, a rigor, o que precisa é simplificar. Não posso aceitar a sua proposta, o senhor sabe, porque reformas ortográficas são extremamente onerosas. Há países que nunca fazem reformas ortográficas. Os países que fazem uso do inglês, na língua oral, na língua escrita, ainda escrevem a ortografia do inglês como o inglês era no século XII, certo? E nunca fizeram. Discutiu-se muito se era conveniente ou não fazer reforma na ortografia do inglês. E se optou por não mexer, porque isso é oneroso. Imagina, ainda mais o inglês, que é uma língua internacional. Mas mesmo no nosso caso, somos 8 países, somos 8 países com grande carência de desenvolvimento da língua escrita. Todos os países da CPLP têm altos índices de analfabetismo, com exceção talvez de Portugal. Então, reformas ortográficas são muito onerosas. Esta que resultou do acordo de 1990, foi uma reforma, foi uma proposta de reforma discutida no âmbito da CPLP. Há hoje, ligado à CPLP, o ILP, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é ligado à Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que está encarregado de elaborar vocabulários, tanto vocabulários nacionais, alguns já estão prontos, quanto o vocabulário comum. De tal maneira que o acordo entrando em vigor em todos os países, como se espera aconteça, e com a elaboração dos vocabulários, questões como pé de meia, pé de chinelo ou qualquer outro pé, ficarão sanadas com a simples pesquisa no vocabulário. Esse vocabulário posto numa plataforma na web é no celular. A gente vai lá e confere, como acontece em outros países. Eu entendo, assim como entendem muitos dos linguistas no Brasil, que qualquer alteração agora na ortografia, nas normas que regem a ortografia da língua portuguesa, seriam muito onerosas e haveriam de gerar mais prejuízo que vantagem. Eu gostaria de voltar depois nessa parte. Voltaremos. Professor Pimentel, só um minutinho, deixa eu provocar aqui o doutor Carlos. No ambiente jurídico, normalmente, ou comumente, se utiliza
uma linguagem mais rebuscada. Essas mudanças interferem também na sua área? O senhor que também é advogado? Bem, é bom lembrar que, além de advogado, eu sou professor de língua portuguesa, então ministro aulas de manhã e à tarde, à noite, eu estou absolutamente ligado ao assunto de língua portuguesa. E o que nós temos percebido é que, de fato, o aspecto da reforma ortográfica, essa polêmica é por demais importante, porque, como foi colocado, ela está ligada ao artigo 3 da Constituição da República Federativa do Brasil e, consequentemente, ela nos remete a um aspecto cultural. Portanto, o primeiro aspecto, o brasileiro precisa entender que reforma ortográfica é algo sério, está ligado ao aspecto da cultura dele, brasileiro, e não só do Brasil, mas de um povo, que é o chamado povo lusófono. Esse é o primeiro ponto, então ligado a um aspecto geral. Em segundo plano, é bom afirmar que o acordo ortográfico da língua portuguesa, ele se trata juridicamente de um tratado internacional. E como tratado internacional, ele só terá força efetiva se ele for aceito em toda a comunidade que fala a língua portuguesa, no caso específico hoje, a CPLP, que ainda nem é um bloco, uma grande pena, teria que se desenvolver ainda um pouco mais como bloco. Bem, do ponto de vista técnico, o que nós estamos percebendo é que, conquanto tenha o maior respeito pela professora Estela Mares, nós percebemos que é necessária, sim, uma revisão em relação ao acordo ortográfico da língua portuguesa, porque o aspecto é de competência. Veja, por exemplo, que o nosso telespectador, para que ele possa entender. Se hoje ele for procurar, por exemplo, a grafia de uma determinada palavra, onde é que ele vai procurar essa grafia de determinada palavra? É no dicionário? Mas o dicionário, por exemplo, é fonte jurídica, legal, linguística, de fato? Bem, hoje, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é da Academia Brasileira de Letras, talvez seja a fonte maior em relação à pesquisa de palavras. Se nós formos, por exemplo, procurar uma palavra como hora extra, hora extra, essa palavra que é utilizada no mundo jurídico. Nós não vamos encontrar a palavra hora extra no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O colega advogado não vai encontrar. Pois bem, o que ele faz então? Ele precisa, já que não existe a palavra lá, verificar alguns aspectos ligados à lógica de utilização do hífen. O hífen é muito importante em língua portuguesa porque ele une duas palavras em uma só. Nós chamamos de composição. Quando eu pego, por exemplo, a palavra guarda, citada pelo professor Hernani, mais a palavra roupa, e elas se juntam e elas fazem uma só palavra, um só corpo, nós temos a chamada composição por justa posição. O que significa dizer que quando se pensa em guarda-roupa, se pensa numa palavra só, numa coisa só, naquele móvel lá que vai guardar a roupa. Aquele móvel se chama guarda-roupa. Pois bem, hora extra. Quando eu falo, por exemplo, que alguém tem direito à hora extra, esse hora extra é um determinado instituto, ele é um instituto específico e que, portanto, deveria ser grafado com hífen. Como, por exemplo, acontece com o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral é com hífen. O grande problema que foi apontado pelo professor Hernani Pimentel é que, por exemplo, quem trata disso é o acordo ortográfico, na base 16, o nosso telespectador pode olhar lá, e ele diz que palavras compostas por justa posição, que possuem noção de composição, são grafadas com hífen. Mas há um problema, ele diz assim, depois numa das observações, que quando a palavra perde a noção de composição, essa palavra é grafada sem hífen. Então veja, por exemplo, que para-raio é com hífen, que para-choque é com hífen, mas, por exemplo, paraquedas não é. Porque quem escreveu isso entende que paraquedas sofreu um processo de composição, mas perdeu a noção de composição. No caso de hora extra, é com hífen ou sem? Bem, como não há, a lógica é com hífen. Mas e a operação lava-jato? Já percebeu que muita gente tem grafado lava-jato separadamente? Outros grafam lava-jato sem hífen e outros grafam lava-jato tudo junto? Bem, o acordo ortográfico deveria nos iluminar em relação a isso do ponto de vista linguístico, nos dizer, bem, a lógica é, quando é que vai haver noção de composição? Quando não vai haver? Em resumo, o que nós estamos percebendo é que está faltando técnica na produção desse acordo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre acordo ortográfico e legislação. Como no primeiro bloco, no segundo também, volto com o professor Estela. A responsabilidade sobre um acordo, uma mudança na linguagem escrita de uma nação é tão grande que eu imagino
que isso tenha sido discutido por vários grupos e por um tempo suficiente para que se definisse essas regras. Como é que isso se deu? Isso se deu com discussões por mais de 20 anos. Houve muitas discussões. Em que âmbito? No âmbito dos especialistas dedicados à questão da escrita, à questão da lexicografia, feitura de dicionários, etc. Quando o meu colega, professor Pimentel, fala de uma discussão ampla, democrática, em que fórum? Onde é que vamos discutir? Em que fórum vamos discutir questões absolutamente técnicas? No meio dos professores. Em que fórum, professores nunca foram discutidos. Em que fórum? Em que fórum? Vamos discutir no meio dos professores. No meio, professores. Vamos discutir com professores e alunos. Na realidade, na sala de aula? Sim, também na sala de aula. Professores e alunos, os professores é que são os operários que levam esse acordo para o aluno. E é o professor que tem a dificuldade e percebe a dificuldade do aluno. O acordo ortográfico não levou em consideração, não houve consulta a professor. Agora é bom lembrar que a competência para tal, quem nos representa é o Congresso Nacional. Dessa feita, a própria Comissão de Educação do Senado criou um grupo de estudos, inclusive composto, um deles é o professor Hernando Pimentel, junto com o professor Pasquale Cipro Neto, e que naturalmente, junto com outros colegas linguistas, houve inclusive participação da professora Estela Mares na última audiência pública, que é a forma democrática de se discutir em termos de país, em termos de uma república federativa democrática como a nossa. O ideal é que se discuta no Congresso Nacional por meio, por exemplo, da Comissão de Educação. Esteve lá, inclusive, o professor Evanildo Bechara, que é membro da Academia Brasileira de Letras, que é responsável, por exemplo, pela nota explicativa da Academia, que fez modificações em relação à nova ortografia da língua portuguesa. Então, não sei se a discussão bastaria em relação a isso. O Congresso Nacional é um bom local para que se faça essa discussão. E nas academias também, para efeito de divulgação, talvez, mas as questões técnicas, as questões de reflexão, a elaboração de vocabulários, isso requer grupos de trabalho formados por especialistas. Mas os professores também têm direito de dar sua opinião. Não na só realidade, qualquer um, tudo né, bem. professor? Então, na realidade, a língua é um patrimônio nacional. Aliás, é internacional. E não se pode delegar, né? O que está acontecendo é o seguinte: num regime democrático, nós estamos ouvindo os argumentos de autoridade que foram impostos pela ditadura militar. Então, na realidade, num regime democrático, o que tem que se fazer é que se abrir a discussão. Por isso, esse movimento Simplificando a Ortografia está abrindo a discussão na internet. Eu compreendo muito bem aquilo que a professora Estela Mares fala, deveras, o aspecto linguístico tem que ser estudado de maneira técnica, científica, não resta dúvida, e não há nenhuma discussão a respeito desse aspecto. Há um respeito extraordinário pelos institutos de linguística, pelos especialistas. Nós estamos na academia e nós sabemos exatamente como a academia é importante para essa discussão. Não resta dúvida quanto a isso. Mais uma vez digo, o grande problema está no aspecto sistemático. Nós não temos hoje no Brasil, em termos de ortografia, uma norma que seja harmônica. Nós temos, por exemplo, digo mais uma vez, eu volto para o mundo jurídico, que é nossa área, redação jurídica, e nós percebemos algumas palavras que geram problema. Um exemplo clássico, a palavra cordeiro. A professora Estela falou a respeito do IFE, mas vou continuar com o IFE, mas vou dar um exemplo em relação à inicial maiúscula. Cordeiro é um exemplo clássico, ligado ao Instituto de Direito Civil. No acordo ortográfico, na base 15, cordeiro deve ser grafado com H. O acordo ortográfico é o tratado internacional. Portanto, se Portugal vier a aprovar o acordo, cordeiro lá vai ser com hífen. Mas no Brasil já não é com hífen, porque a própria Academia Brasileira de Letras soltou uma nota explicativa dizendo que cordeiro não é com hífen, mas é sem hífen e sem H, coerdeiro.
Nenhum colega advogado, por exemplo, gostou dessa alteração. Então, o que se fala, e aí fazendo um meio termo, é que se deveria ouvir também, por exemplo, por que não a Ordem dos Advogados do Brasil, não é? Por que não o Supremo Tribunal Federal, por que não as entidades? Disse, não, mas aí nós vamos criar, por exemplo, um vocabulário específico. Mas o cordeiro não é só do direito, é de interesse popular, não é só de interesse jurídico. Esse é um ponto interessante. Outro ponto, quem aqui não teve dúvida em relação à utilização da palavra país, com inicial maiúscula ou inicial minúscula, não ficando só no hífen, é um exemplo clássico, né? Que atire o primeiro dicionário, quem não teve essa dúvida. O acordo ortográfico, na base 19, ficou de falar sobre esse aspecto. Lá não está escrito. Não se pode, sob qualquer hipótese, dizer, por exemplo, que no caso da palavra país, para que ela seja grafada com inicial maiúscula, país, estado ou município, deve haver, por exemplo, o que nós chamamos de coesão referencial anafórica, ou até mesmo, se aquela palavra especificamente, ela naquele contexto traduz uma especialidade, ali ela é substantivada por uma derivação imprópria. Quer dizer, são questões complexas que o cidadão comum, teoricamente, não conseguia resolver. E como é que resolveríamos isso, professor? Exatamente com diálogo, ou seja, os especialistas se sentarem, discutirem e acrescentar na base 19 exatamente aquilo que ficou decidido que seria mais interessante para um processo de comunicação. A sociedade vai rejeitar essa ortografia? Não. O que a sociedade quer e precisa é aprender a usar bem a língua portuguesa. Como é que se dá isso? Melhorando as condições da nossa escolaridade. Nós precisamos ensinar bem. A escolaridade, não adianta. O que os senhores estão dizendo é que a gente só vai aprender a escrever lendo. Então, toda palavra nova, eu vou ter que esperar ouvir, ou esperar ler a palavra para depois saber como escreve. Eu vou dar um exemplo. Um amigo meu chegou do Piauí recentemente e estava falando que estava na roça, segura com o chacho na mão direita. Eu falei, o que é chacho? Ele falou, é um tipo de facão. Eu falei, como é que escreve isso? Ele falou, não sei, eu nunca vi escrito. Então, professora, a senhora pode me dizer como é que se escreve chacho? Se é com CH ou com X? Eu não conheço a palavra, mas... Então, eu vou ter que... isso é uma palavra. A gente não pode, desculpa, a gente não pode permitir que os professores e os alunos fiquem vendidos em sala de aula sem saber como escreve. Professor e aluno não sabem. Isso já poderia ser corrigido agora? Já poderia ter sido. Já poderia ter sido se tivessem, né, consciência da necessidade de se discutir. Mas não. Mas se essa palavra entrar efetivamente... na língua portuguesa, já existe, ela já existe. Neologia, ela existe, professor, como existem muitas palavras. Sim, mas como é que eu vou escrever? Eu sou professor, eu tenho 73 anos, eu não sei como é que eu vou escrever a palavra chacho, porque ela não está dicionarizada. Existem mecanismos que são mecanismos, instituições, mecanismos voltados para a introdução dos neologismos, palavras novas ou regionalismos. Desculpe, professora, não existe. A gente está vendo que nós estamos numa terra de desmando. O dicionário do Antônio Wise tem essa muitas contradições. O dicionário do Aurélio tem essa... Eu entendo essa lógica. Por que estender é com S e extensão é com X, se os dois em latim eram com X? Quer dizer, a etimologia, ora é respeitada, ora não é. Então, entendeu? Língua materializa pensamento. Quando uma língua lógica, ela certamente auxilia a materialização de um pensamento lógico. É necessário que nós nos decidamos pela nossa ortografia. Se a nossa ortografia de fato é etimológica, se a nossa ortografia não é etimológica, se ela é fonética, se ela é mista. Com isso, certamente, nós chegaremos a um ponto comum, a um ponto de equilíbrio sobre nos entender, como cidadãos, inclusive, conhecendo, obviamente, o nosso aspecto de ortografia. Esse estudo é um estudo científico, mas não resta dúvida, é um estudo também que demanda a uma lógica de participação da sociedade por meio do Congresso Nacional. Bom, nós ainda vamos passar algumas horas conversando aqui no estúdio sobre esse tema, hein? Mas estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado especialista em língua portuguesa, Carlos André Pereira Nunes, com a doutora em Linguística e membro da Associação Brasileira de Linguística, Estela Mares Bortoni, e também com o professor de Língua Portuguesa e presidente do Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa, Hernani Pimentel.
Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!